É uma infração. Então ele tinha cometido a terceira no Grande Prêmio da Itália, no treino de Monza, e já estava com uma suspensão por 9 corridas. Ele seria observado por 9 corridas e se repetisse qualquer erro desse, então ele receberia a suspensão de uma corrida. O Villeneuve está no meio desse negócio, então lei é lei, no caso dele ele não poderia correr. Aí a Frank Williams, usando também um direito de regulamento, entrou com a apelação foi feita, vai a julgamento, ele larga. Aí entra uma série de discussão. Seria justo deixar ele largar sabendo que pode perder os pontos? Enfim, Frank Williams não queria fazer a apelação. Existe o risco de que essa pena, que o tribunal dobre a pena. Isso já aconteceu, já houve antecedentes desse tipo. O Villeneuve exigiu em determinado momento, comenta-se, pelo que ele comentou com alguns amigos jornalistas, ele chegou a ameaçar abandonar a carreira se não fizesse a apelação. O Frank Williams fez e agora vai a julgamento. Villeneuve está muito irritado com a história toda e disse simplesmente o seguinte: se o tribunal dobrar realmente a pena, que aí, além de perder os pontos do Japão, ele não poderia correr na Espanha, então o título já estaria decidido em favor do Schumacher, ele disse que se acontecer isso, ele abandona a carreira. Há outros detalhes a gente pode citar no decorrer da corrida. Aí vão eles na volta de apresentação e de aquecimento dos pneus. Com toda esta confusão, com todo este problema, a verdade, aproveitando esses instantes antes da largada, me parece que é uma decisão meio complicada. Porque vejam só, você tendo uma bandeira amarela, você fazendo praticar uma ultrapassagem com bandeira amarela, durante a prova você está obtendo uma vantagem. No treino, às vezes é muito difícil para o piloto evitar uma ultrapassagem. Por quê? Se você vem numa volta rápida e se o carro que está à sua frente vem numa volta de retorno para os boxes, ou vem numa volta de saída dos boxes com os pneus ainda frios, a diferença de velocidade é brutal e passa a ser praticamente impossível para um piloto, quando ele chega a 300 km por hora, num carro que está à sua frente a 120 ou 140, surge uma bandeira amarela e este carro está 20, 30 metros à frente dele, é praticamente impossível e se torna altamente perigoso o piloto tentar evitar essa ultrapassagem. Isso é num treino onde você não faz a ultrapassagem para obter vantagem. Numa prova você faz a ultrapassagem para obter vantagem. Então às vezes depende do critério. Exatamente por isso é que tem que haver um julgamento no Tribunal de Apelação. Bom, exatamente. Não houve sequer ultrapassagem. Eles apenas não tiraram o pé porque tinha um carro parado e por isso existia a bandeira amarela. Quer dizer, é uma pena muito severa, porque envolve uma disputa de título, mas regra é essa e foi o que foi observado. E aí entra na discussão, exatamente em função do que você falou, entra o seguinte argumento, que o piloto não tem condições de julgar a 300 km por hora se é perigoso ele passar naquele ponto numa reta sem tirar o pé. Por isso existe o comissário para avaliar a condição de perigo daquele momento e é nisso que se baseia a regra. E de repente se torna até mais perigoso tirar o pé ou buscar uma freada. Muito bem, vamos à prova que é o que interessa. Tenho a impressão que vai ficar tudo por isso mesmo e vai valer os pontos aí, hein? Vão valer os pontos aí, na prova. Aí vem eles chegando para as posições definitivas do grid de largada. Villeneuve e Schumacher na primeira fila. Irvine e Mika Häkkinen na segunda. Berger e Frentzen na terceira fila. Rubens Barrichello em 12º, Pedro Paul Diniz em 16º. Darcio Marques na 20ª posição. A bandeira verde sinalizada lá atrás. Vamos para a luz vermelha. Quando elas se apagarem, vamos para a largada. A primeira curva é tomada à direita. Villeneuve está por fora, Schumacher por dentro. Aí vamos para a largada do Grande Prêmio do Japão. Villeneuve já fecha para cima de Schumacher. Schumacher abre à esquerda, Villeneuve joga Schumacher para lá. Lá vem Mika Häkkinen por dentro. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo. Häkkinen é o terceiro, Irvine é o quarto. Frentzen é o quinto. São os 5 primeiros depois da primeira curva. Villeneuve trouxe para dentro, Schumacher veio para fora, Villeneuve deu-lhe um chega para lá. Ficou com a prioridade da curva, Villeneuve é o primeiro. Schumacher é o segundo, Häkkinen é o terceiro, Irvine é o quarto. Frentzen é o quinto, são os 5 primeiros colocados. Berger vem na 6ª posição, são os 6 primeiros depois das 3 primeiras curvas. Aí Villeneuve já a pressão do Schumacher em cima dele. Se a gente esquecer essa coisa de tribunal de alçada e ficar na pista com os pontos, que é isso que interessa, essa posição daria o título a Villeneuve. A primeira das 53 voltas, pela primeira vez eles chegam no hairpin.
Villeneuve em primeiro, Schumacher em segundo, Hakkinen em terceiro, Irvine é o quarto, Hans-Harald Frentzen é o quinto colocado, o sexto é Berger, o sétimo é Alesi. São os 7 primeiros. Schumacher bota pressão em cima de Villeneuve, tenta induzir o canadense ao erro, usa toda a sua experiência. Ele não vai querer permitir que Villeneuve consiga fugir nas primeiras voltas. Aí eles vão para a parte de alta do circuito, já vem para a freada, já para a freada da chicane. Olha como Schumacher vem para cima de Villeneuve. Essa curva é tomada à esquerda, de pé embaixo, e eles vão acelerando de novo. Aí vão para a freada da chicane, passando a chicane pela primeira vez. Villeneuve, Schumacher, Mika Hakkinen, Irvine, Frentzen, depois as duas Benetton. E aí vem eles para o complemento da primeira volta, rasgando a reta de Suzuka. Villeneuve, Schumacher, Hakkinen, Irvine, Frentzen, Berger. São os 6 primeiros colocados. Olha o Schumacher como voa, como mergulha para cima do Villeneuve. É o bicampeão mundial Michael Schumacher botando pressão em cima do aspirante ao título. Olha a largada, como o Villeneuve vai para cima de Schumacher, olha só. Schumacher vem para o lado esquerdo. Villeneuve já tem a preferência da curva, ele dá um chega para lá no Schumacher, bota a roda em cima da faixa branca e depois acalma o facho ali, o Schumacher, e fica atrás do Villeneuve. Segunda das 53 voltas, os carros vêm na mesma balada, todos eles juntos. Irvine já passou Mika Hakkinen. Irvine já é o terceiro. Fez a ultrapassagem em cima do Mika Hakkinen. Villeneuve, Schumacher, Irvine, Mika Hakkinen, o Frentzen também já bota pressão em cima de Mika Hakkinen. Logo atrás o Berger. Depois do Berger, Alesi. São os primeiros colocados. Reginaldo Leme nos dá aí o posicionamento de Rubens Barrichello, de Pedro Paulo Diniz e de Tarso Marques depois dessas duas primeiras voltas. O Rubinho está na 12ª colocação, o Pedro Paulo Diniz na 17ª e o Tarso Marques está na 16ª. O Tarso está na frente do Diniz. É impressionante, Galvão, como a Ferrari realmente vem para cima de Villeneuve. Você viu que o Irvine passou o Mika Hakkinen, botou do lado em cima do Schumacher e fez a ultrapassagem também. E foi para a segunda posição o Irvine. Galvão, parece tudo um jogo de equipe, né? Uma coisa muito bem estruturada aí para que o Irvine agora vá para a disputa com o Villeneuve. Que aí pode haver um toque, pode sem nenhum prejuízo para o Schumacher. Aí Villeneuve, Irvine e Schumacher. Hakkinen, Frentzen e Berger. Barrichello na 12ª posição. Largou em 12º e em 12º permanece. E o Irvine vai para cima do Villeneuve. É a tática da Ferrari. Depende aí de quantos litros de combustível tem. Isso se diz em quilos. Quantos quilos de combustível tem o Irvine. O tipo de pneu escolhido, a tática da corrida. O Irvine vai botar pressão em cima do Villeneuve. E o Schumacher vai acompanhar. Aí no momento em que o Irvine por fora passava o Schumacher, repare. E o Schumacher não brigou pela posição. O Irvine passou o Mika Hakkinen, passou por fora o Schumacher. E o Schumacher, em condições normais, brigaria por essa posição. Aí o Jean Todt, o homem que pode ter armado a tática de botar o Irvine com pneus mais macios, com menos quilos, com menos peso no combustível. Olha como ele mergulha para cima do Villeneuve. Para ser exatamente o homem a dar o combate em cima de Villeneuve. Isso já aconteceu no Grande Prêmio do Japão, com Ayrton Senna e Gerhard Berger em cima de Nigel Mansell. Resultado disso, em 10 voltas o Mansell passou reto no fim da reta. Olha só o Irvine como vai para cima do Villeneuve. Já botou, já passou, já sumiu a ponta. E o Villeneuve não vai brigar com ele porque tem muito para perder. Irvine põe para cima do Villeneuve, faz a ultrapassagem, é o primeiro. Ed Irvine é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Schumacher é o terceiro. E lá vem o Schumacher para cima do Villeneuve, vem com muita ação a Ferrari de Schumacher. Hakkinen, Frentzen e Berger são sempre os 6 primeiros. 3 voltas completadas num total de 53 voltas, está o Jean Todt de novo. O que será que ele armou aí? E aí você já vai vendo o Magnussen. Jan Magnussen, companheiro de Rubens Barrichello, já ficando. Se lembra quando eu disse que o Mansell ficou? Foi nessa curva aí, só que foi na entrada, aí ele está na saída. O Mansell ficou na entrada dessa curva em 91, quando Ayrton Senna conquistou o seu terceiro título mundial.
Irvine passa, abre e vai embora. E deixa a encrenca para Villeneuve e Schumacher. Aí contornando o hairpin. Olha a vantagem no visual que o Irvine já tem. Villeneuve é o segundo, Schumacher é o terceiro, Hakkinen é o quarto, Franz é o quinto e Berger é o sexto. 11ª posição para Rubens Barrichello. Já passaria em 11º, deu para contar. Irvine vai embora. Aí você vai ter a repetição da ultrapassagem na freada da chicane por fora. Só passa se o de dentro quiser deixar. Só passa se o de dentro tiver muito a perder. Ou seja, um título mundial. No momento em que o Irvine retarda a freada, o Villeneuve podia alongar também um pouco ali por dentro e ficava com a preferência da primeira perna da chicane. Galvão. E outra vez, Jean Todt. Diga, Reginaldo. Parece exatamente tudo o que o Jean Todt queria que o Villeneuve fizesse, né? Que disputasse aquela chicane com o Irvine, porque aí poderia haver um toque e o Villeneuve sairia fora da corrida. O Villeneuve inteligentemente também tirou o pé. Não interessa para ele a posição do Irvine, na verdade, ele tem que chegar na frente do Schumacher, é o que ele está conseguindo agora. Agora, é praticamente certo que realmente os pontos dessa corrida, pelo menos os dessa corrida, o que o Villeneuve vier a conquistar, não vão valer. Bom, aí a coisa vai ficar muito complicada. Se os pontos não vão valer, o Schumacher vai ficar ali andando naquela posição, depois o Irvine tira o pé, e aí se o Villeneuve chega em primeiro e o Schumacher em segundo, o Schumacher passa a ser primeiro. Se os pontos do Villeneuve não valem, o Schumacher vai com um ponto de frente para o Grande Prêmio de Jerez de la Frontera para a decisão do campeonato. E aí eu não duvido nada se o Villeneuve jogar o boné e disser pro Bernie Eccleston: vou embora cuidar da minha vida. Ele já ameaçou isso 2, 3 vezes esse ano, já bateram boca, e eu acho que ele tem o perfil exato. Do mesmo jeito que ele já jogou um boné de um lado e veio pra Fórmula 1, ele joga daqui e vai embora, porque me parece o perfil exato de quem toma esse tipo de decisão. Aí o Irvine na primeira posição. O Irvine dá a impressão nítida de que saiu com menos combustível, tem o carro mais leve, com isso vai abrindo dentro da tática da Ferrari, porque olha só, em 4 voltas, o que ele consegue abrir em relação a Villeneuve e Schumacher. Aí dá a impressão no trem de corrida de que vem todos eles com a mesma tática das paradas de boxe. Vem todos no mesmo ritmo, Villeneuve, Schumacher, Mika Hakkinen, Frentzen, Berger, Alesi, todos eles ali, um coladinho no outro. O Irvine já completou 5 voltas, já vai completando a segunda perna do curvão o Irvine, enquanto eles ainda vem rasgando a reta para completar 5 voltas. Os 6 primeiros colocados. 5 voltas completadas, o Irvine faz volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, 1:40.891. Mas o mais importante, Galvão, é que enquanto o Irvine vira 1:40.8, os outros viram 1:44.4, quer dizer, 4 segundos mais lentos. É o caso do Villeneuve, 1:44.2 virou Schumacher. E do segundo até o 13º colocado, que é o Ralf Schumacher, todos viram na casa de 44. E a diferença não passa de meio segundo entre um e outro. Eu tô vendo o Grande Prêmio de 91. O Berger se mandando na frente, o Ayrton segurando o Mansell. Só que a posição era inversa, né? O Schumacher teria que estar na frente do Villeneuve. E aí, depois que o Mansell escapou no curvão no final do retão, aí o Ayrton foi na captura do Berger, fez a ultrapassagem em cima do Berger e depois aquela famosa tirada de pé. Mas foi exatamente assim quando o Berger se mandou, determinando um ritmo alucinante da corrida. Aí você vê a diferença de Schumacher para Mika Hakkinen, não existe, ela é no visual. E o Villeneuve que já vai conseguindo abrir um pouco de Schumacher. Villeneuve é o segundo, Schumacher é o terceiro. Agora vamos mais uma vez à classificação, depois de 5 voltas. Os 6 primeiros, a alteração apenas o Alesi, que conseguiu ultrapassagem em cima do Berger. Irvine, Villeneuve, Schumacher, Hakkinen, Frentzen e Alesi são os 6 primeiros. Berger é o 7º, Herbert é o 8º, Coulthard é o 9º, Fisichella é o 10º, Rubens Barrichello passou, o Damon Hill é o 11º, Damon Hill 12º, Schumacher, Ralf, Schumacher 13º, Panis, Tarso Marques na 15ª posição, ritmo alucinante dele que partiu em 20º, Pedro Paulo Diniz 16º, e aí a sequência. E Damon Hill, que largou muito bem, veio da 17ª posição para ocupar a 11ª e agora foi ultrapassado por Rubens Barrichello. Mika Hakkinen, que é o 4º colocado, Tarso Marques largou em 20º e já vem em 15º. E olha só,
1:40,698. Outra vez volta mais rápida de Irvine. Enquanto Schumacher, Villeneuve, Hakkinen estão virando em 1:43 alto para 1:44. É uma corrida do Irvine e outra corrida dos outros 21. Aliás, 20, né? Porque o Magnussen já ficou fora. Eles vão com 7 voltas, num total de 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. Meio segundo a diferença de Villeneuve para Schumacher, 4 décimos de Schumacher para Mika Hakkinen, 4 décimos também de Hakkinen para Frentzen. E 4 décimos também de Frentzen para Alesi. Além do Magnussen, também não participa da corrida. O Magnussen participava, mas saiu na terceira volta, mas não largou o Gianni Morbidelli, que teve aquele acidente forte com a Sauber ontem. Vocês viram que ele estava bem, mas a gente chamava atenção, inclusive, no momento que ele saiu do carro, que ele procurava proteger um pouco a mão esquerda. E realmente ele aconteceu uma luxação muito forte. Eu falei com ele agora há pouco, ele não fraturou nada, mas está com a mão engessada e não corre. 7 voltas completadas por Irvine. Você viu na fritada do pneu dianteiro esquerdo ali, no approach, na chegada. Olha, alguém saiu forte da pista aí, hein? Alguém saiu forte da pista aí. Na chicane, no meio da poeira fica complicado. É um macacão branco e é Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, já na 7ª volta, escapuliu da freada da chicane, ele que vinha em 11º. A Stewart já está fora da corrida. Magnussen com 2 voltas e Rubens Barrichello com 7 voltas. Já veio o Rubinho lá se enroscando todo, botou o carro por fora, atravessou a pista. E aí abandona a prova Rubens Barrichello. O Rubinho e o Magnussen eram os 2 únicos pilotos que tinham largado. Dos pilotos que correm com Bridgestone, que tinham largado com pneus duros para fazer uma só parada. O Rubinho tinha uma previsão de fazer uma parada na 27ª volta, inclusive fazia uma boa corrida, porque na 11ª colocação, e ele pretendia fazer uma parada só. É, mas a fisionomia do Jack Stewart ali mostrou que ele não ficou nada satisfeito. Franziu o senho ali, fechou a cara, balançou a cabeça negativamente. Não gostou nada o Jack Stewart. Aí vem Irvine na ponta. A melhor passagem na freada do final da reta, 314,7 do Schumacher. O Irvine passou a 314,4 e nesta volta, na freada, aí nesse ponto, 308,7. O desempenho da Ferrari de Irvine já completando 8 voltas. Quem tem Globo tem tudo. Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Confira aí a classificação depois de 8 voltas. Irvine, Villeneuve, Schumacher, Mika Hakkinen, Frentzen, Alesi são sempre os 6 primeiros. Ganha uma posição, Tarso Marques vai para a 14ª posição. Vai para a 15ª posição o Pedro Paulo Diniz. Aí você confere a diferença, que era de meio segundo de Villeneuve para Schumacher, já é de 1 segundo,2. Era de 4 décimos de Schumacher para Hakkinen, passa a ser 6 décimos. Era de 4 décimos de Hakkinen para Frentzen. E agora de Frentzen para Alesi também de 4 décimos, passa a ser de 8 décimos. Os carros vão começando a se espalhar na pista. Mas quem tem uma enorme vantagem é exatamente o Irvine. Aí está Gerhard Berger, vem na 7ª posição. Alesi, Berger. Aí a 7ª colocação para Gerhard Berger. Depois eu quero saber do Reginaldo e do Shoa, o departamento de boatos do paddock, o que fala dessa possível ida de Berger para a Ferrari. Agora fica complicado porque o Irvine está fazendo o papel dele direitinho, né? Magnussen saiu da prova depois de 3 voltas, Barrichello sai da prova depois de 6 voltas, a Stewart está fora da prova, assim como uma Sauber de Morbidelli com uma luxação na mão esquerda, não formou no grid largada, portanto são apenas 19 os carros na prova. Agora já são 18. Porque o Katayama vai abandonando a prova. Companheiro de Tarso Marques, o Kio Katayama, que já anunciou que abandona a Fórmula 1, que vai praticar o seu hobby predileto, que é o alpinismo. A partir do próximo ano, ele tinha mais essa corrida e o Grande Prêmio da Espanha. Para tristeza dos japoneses aí no circuito de Suzuka,
o ídolo do automobilismo japonês, o Kyo Katayama, abandona também o Grande Prêmio do Japão. E olha o Schumacher começando a mostrar serviço aí. 1:40.487, faz a melhor volta da corrida. Agora é aquela coisa da constância do Schumacher na prova. Irvine é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Schumacher é o terceiro. Eles estavam 2 e 2 atrás de Villeneuve, já tenta se aproximar e traz com ele Mika Häkkinen, que é o 4º colocado. Neste domingo no Esporte Espetacular, a dança de salão sobe a Pedra da Gávea. Você vai ver o show do novo esporte olímpico num dos cartões postais do Rio. Esporte Espetacular, neste domingo, daqui a pouco às 9 da manhã. Galvão, embora o Irvine esteja disparado na frente aí, a diferença é 11,7, a coisa agora fica ali todos no mesmo ritmo. O Irvine virando 41 e todos eles também virando 41, porque o Irvine também não precisa acelerar mais. Ele tirou o pé e só quer manter essa diferença aí. Vai então depois, depender do que acontecer atrás dele, a Ferrari colocar em prática aí a segunda parte da sua tática de corrida. Mas a corrida continua sendo mesmo entre Villeneuve e Schumacher, porque os dois viram na casa de 40. Você viu aí no vídeo o Schumacher 1:40.487, mas o Villeneuve virou 1:40.708. Agora o Villeneuve acaba de virar 1:40.825 e o Schumacher mais lento um pouco, 1:41.226. A diferença entre os dois é de 1:479. Quer dizer, a corrida realmente acontece entre os dois. Aí você viu o Herbert, o Coulthard, aí passa o Fisichella, Damon Hill, Panis, aí vem Ralf Schumacher, aí vem Tarso Marques. Você vai vendo todos os carros ali completando mais uma volta no Grande Prêmio do Japão. Nesta segunda estreia, Por Amor, a nova novela das 8. Irvine, Villeneuve, Schumacher, Häkkinen, Franz e Alesi são sempre os 6 primeiros. A 7ª posição, Eli Berger. A 8ª posição, de Johnny Herbert. A 9ª posição é de Coulthard, o 10º é Fisichella, depois Hill, depois Panis. São os 12 primeiros. A 13ª de Ralf Schumacher, depois Tarso Marques, Nakano coladinho no Tarso Marques, Pedro Paulo Diniz em 16º, Verstappen é o 17º, Mika Salo o 18º colocado, e são os 18 que estão na prova, dos 22 que largaram para esse Grande Prêmio do Japão. Quem tem Globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Aí você vai vendo o Villeneuve e o Schumacher acompanhando, tentando botar pressão em cima do Villeneuve. Autódromo super lotado como sempre. Ed Irvine volta a fazer a melhor volta, a volta de número 11 com 1:40.437. 1:40.437, ele largaria na frente do Mika Salo. Para que se possa sentir o ritmo forte que o Irvine está determinando a prova. O tempo dele agora na 11ª volta já é mais rápido que o tempo de qualifying, o tempo de treino de classificação do Mika Salo da Tyrrell. 1:40.529 fez o Mika Salo ontem. Mika Salo que vai ser o companheiro de Pedro Paulo Diniz na Arrows na temporada de 98. 2.2 a vantagem de Häkkinen para Frentzen. 0.9 de Frentzen para Alesi. Os carros vão se espalhando na pista, à exceção do Schumacher, que vai acompanhando o Villeneuve, e do Mika Häkkinen, que vai acompanhando o Schumacher. Enquanto isso, o Irvine vai na sua corrida particular. Ele largou, passou o Häkkinen, passou o Schumacher, passou o Villeneuve, foi embora e, teoricamente, tem que ser o primeiro a parar no box para fazer reabastecimento e troca de pneus. Repare que no pneu esquerdo, quando se tomar um close de reta, no dianteiro esquerdo, no centro dele, já se vê uma listra, um risco. Isso é uma bolha já. É o que eles chamam. O blister é a bolha que dá no pneu, que na velocidade que gira o pneu parece uma linha contínua. No centro do pneu dianteiro esquerdo do Irvine, já se vê ali um pequeno risco, ou seja, já começa a ter bolhas ali o pneu do Irvine. Aí Villeneuve logo atrás dele, passando o Schumacher, atrás do Schumacher, Mika Häkkinen. Aí já vem um certo espaço, os três contornando o curvão, até que possa aparecer o Frentzen, que vem na 5ª posição, e você vai de carona com o Schumi.
Aí você vai vendo a pressão do Nakano em cima do Tarso Marques. É claro que a TV japonesa com o Katayama fora vai ser um show de Shinji Nakano. Viu a errada que o Nakano deu lá, que ele estava colado atrás do Tarso. Deu uma errada, o Tarso já escapuliu. Fica bom pro Tarso nessa briga com o Nakano, porque vira e mexe a TV japonesa, vai lá buscar a imagem do Nakano. Irvine vai abrindo sempre. 12,3 a vantagem de Irvine para Villeneuve, em 12 voltas praticamente. E ele demorou 3 voltas para pular para a primeira posição, quer dizer, abrindo 12 segundos em 9 voltas. E já tem aí a Benetton pronta para uma troca de pneus. Já para uma primeira troca, nesta primeira parte da prova, num total de 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. Lá vem Irvine, completa mais uma volta. Irvine já passou. Lá vem a McLaren. Lá vem a McLaren para o box. É o Hakkinen. Mika Hakkinen, o quarto colocado. Você viu que ele vinha rápido e tem aquela faixa branca. Até ali a velocidade está liberada. Naquela faixa branca, ele tem que baixar para... Ele tem que trazer a velocidade abaixo dos 120 km por hora. E em todo o pit lane agora na saída. Em todo o pit na saída. Berger também parado. Berger é o sétimo colocado. Mika Hakkinen, o quarto. Evidente que está errado ali aquela cronometragem do tempo do Berger, né? 4,9, nem com um milagre. Olha o Nakano em cima do Tarso. Agora ele usa a disparidade de potência de motor, porque é um Honda, o motor do Nakano, contra um Hart, que é o motor da Minardi do Tarso Marques. Então usou a força do motor, tá aí a equipe Prost. O Prost olhou ali para o César Fiori, os dois conversaram alguma coisa e o Nakano fez a ultrapassagem em cima do Tarso Marques, puramente na força do motor Mugen Honda em cima do motor Hart da Minardi de Tarso Marques. O Nakano é 14º, o Panis, que também corre pela Prost, é 12º, está 1,9 atrás do Damon Hill. Agora o Tarso Marques, de qualquer forma, já está tendo, pelo menos nesta corrida, chance de mostrar o que sabe, mostrar serviço, porque até então a Minardi não deixava, não dava equipamento para que ele mostrasse alguma coisa. Não que ele tenha, assim, um grande equipamento nesta corrida não, mas já está mostrando o que pode fazer, e no ano que vem, como a Minardi já decidiu que abandona o motor Hart e corre com Ford V10, então a equipe se prepara e o Tarso tem alguma chance de mostrar mais serviço. Aí vem carro pro box, Alesi. Alesi vem para o box. O Berger já parou, Alesi também para. As duas Benettons e a McLaren de Mika Hakkinen parando rapidamente. Você viu o pneu que sai ali cheio de bolha do carro do Alesi. E o Dave Coulthard também parado para sua troca. Vem ali voltando o Alesi atrás do Ralf Schumacher. Alesi volta atrás do Ralf Schumacher. E a gente fica aí esperando quando é que o Irvine vai parar nesse ritmo alucinante de princípio de prova. Aí o Irvine, que é o primeiro colocado. Daqui a pouco às 9 da manhã tem Esporte Espetacular. Você vai ver uma reportagem denúncia. Craques e médicos condenam a infiltração. Um tratamento usado há mais de 30 anos no Brasil. Esporte Espetacular, neste domingo, depois do Globo Rural. Irvine é o primeiro, Villeneuve é o segundo, Schumacher é o terceiro. A quarta posição é de Frentzen, porque ele não parou. Mika Hakkinen tinha parado. Alesi e Berger pararam, então a quinta posição passa a ser de Johnny Herbert. O Coulthard também parou. Apenas os 5 primeiros sendo confirmados. O Coulthard voltou em sétimo, o Fisichella é o oitavo, o Damon Hill é o nono, o Hakkinen é o 10º e o Panis agora é 11º com o Ralf Schumacher em 12º. O Berger voltou na 13ª colocação. A estratégia de parada, que de uma forma geral era de 2 paradas, a estratégia de corrida, você vê aí a Ferrari agora pronta, deve ser o Irvine, claro. Então a estratégia previa, para quem vai parar 2 vezes, uma parada lá pela volta 18ª ou 19ª. Mas para quem parou, já parou na 14ª, 13ª, imagina-se no mínimo 3 paradas, é o caso também do Panis agora, parando na 15ª. 15 voltas completadas em primeiro.
Irvine em segundo, Villeneuve em terceiro, Schumacher em quarto, Frentzen em quinto, Johnny Herbert, Fisichella na sexta posição, são os 6 primeiros. E esses 6 primeiros não pararam. Mika Hakkinen, David Coulter, as duas McLaren, Berger Lesi, as duas Benettons e mais Olivier Panis já fizeram sua primeira parada. Ele volta à frente das duas Tyrrell ali, de Mika Salo e de Jos Verstappen. Aí o Irvine. Portanto, as duas McLarens, as duas Benetton e Panis. Esses dos principais pilotos que já fizeram a primeira parada. O Irvine volta a fazer volta mais rápida. Um ritmo muito forte, já passando de 16 voltas. E agora ele vai pro box. Estava na hora de vir pro box. Ritmo realmente muito forte. E dá a pinta de 3 paradas realmente o Irvine. 16 voltas, você bota mais 16. 32, bota mais 16. Vai a 48. No total de 53, ele estica um pouco e vai fazer 2 paradas. O Irvine. Aí está o primeiro pit stop do Irvine. Você vai vendo como o Villeneuve assume a primeira posição. Vai passando ali. Sai. Schumacher é o segundo. O terceiro é Frentzen. E o quarto é Irvine. Volta bem posicionado o Irvine na quarta posição. Portanto, o Villeneuve é o primeiro. Schumacher é o segundo. Frentzen é o terceiro. Irvine na quarta posição. E o Irvine já parou, os 3 primeiros não. E parando com 16 voltas, Reginaldo, fica simples de imaginar isso. 16 com 16, 32, com mais 16, 48. Faltavam 5. Se ele estica, faz uma parte com 18 e outra parte com 19, ele chega a 53 voltas fazendo 2 paradas apenas. E já fica prontinha a Ferrari para uma parada de Schumacher. Fica pronta a Ferrari para a parada de Schumacher. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo. Schumacher parando agora vai também para 2 paradas. Resta ver é Villeneuve depois, enquanto Verstappen está no box fazendo o seu pit stop. Resta ver é Villeneuve, se ele vai seguir, se ele vai tentar um long run, uma parte bem longa na primeira perna para fazer uma parada só. Aí ele pode desequilibrar a corrida a seu favor. Vamos ver se Schumacher entra agora. É logo aí na frente que ele tem que entrar. Ainda não é dessa vez. Ele passa reto, vem para o contorno da chicane. Villeneuve em primeiro, Schumacher em segundo. E você vai rasgar a reta de carona com Schumacher. 17 voltas completadas, 1 segundo, ponto 136 milésimos. A vantagem de Villeneuve para Schumacher. Frentzen é o terceiro e Irvine é o quarto. Olha o Frentzen passando aí. Agora o Irvine que já trocou os pneus. Está bem na parada o Irvine. Se o Villeneuve não aprontar de uma parada só, o Irvine está com pinta de vitória, hein? Que evidentemente não acontece se o Schumacher for o segundo, porque aí o Jean Todt manda ele tirar o pé no meio da reta. Aí o Shinji Nakano. Você vê como eles vêm, dão uma travada ali naquela linha. E fica a pergunta, por que o Irvine não anda tão rápido e tão bem assim no ano inteiro, né? Damon Hill também está fazendo o seu pit stop. Aí o Shinji Nakano. Trabalha bem a equipe Prost. Vai voltando o japonês Shinji Nakano. Aí vai voltando a pista depois de uma parada. Vamos com 18 voltas. Villeneuve é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen é o terceiro, Irvine é o quarto. Lá vem o Schumi para trocar os pneus e reabastecer. E a equipe Williams nada, tá vendo, ó? Villeneuve e Schumacher. E aí o Frank Williams. Você pode sentir na imagem a diferença? Lá vai Schumacher. Lá vai Schumacher para sua troca de pneus. Villeneuve é o primeiro, o segundo é Frentzen, o terceiro é Irvine. Schumacher pode voltar ainda na quarta posição, ele entra rasgando ali na curva, depois diminui dentro do limite dos 120. E a Ferrari sempre trabalha muito rápido, vamos ver. Aí o trabalho da Ferrari com o Schumacher, é importante. Cada segundo que se perde no box, carro no chão. Trabalha bem demais a Ferrari, põe combustível, troca os pneus, vai-se embora Schumacher, cuidado para não passar dos 120 aí. Senão depois sofre uma punição de 10 segundos no stop and go, num para e vai.
Aí volta Schumacher exatamente à frente do Fisichella, volta na 4ª posição. Fisichella é o 5º. Galvão, já que você falou no stop and go aí, o para e vai do Schumacher, o que aconteceu com ele, inclusive tirando a possibilidade até de lutar pelos pontos ali na Áustria, o torcedor pode perguntar se o Schumacher já tinha acontecido isso com o Schumacher também, por que ele ontem, então, ele passou a bandeira amarela? Olha aí o Diniz ultrapassando o Nakano, uma boa briga, hein? Ao contrário agora, quer dizer, resolveu o troco, tomou o troco. Mas você viu por onde ele veio por fora ali. O Pedro Paulo teve que recolher por dentro, senão ia bater. E o Damon Hill estava lá colado nele também. Mas não é o Nakano, é o Panis, que é realmente o mais forte dos concorrentes com pneus Bridgestone. Tem a equipe Prost, um pneu que foi muito bem testado aqui e um carro que foi muito bem testado aqui. Então dizer que o torcedor pode perguntar, e o Schumacher, por que ele também não ficaria impedido de correr se ele já tinha cometido a infração? Acontece que aquela infração da bandeira amarela foi cometida na corrida, então ele paga a pena na própria corrida, como aconteceu com o Schumacher. Não é o caso do Villeneuve, que tinha 3 infrações anteriores, sendo 2 de bandeira amarela e uma de velocidade, de ultrapassar a velocidade no pit lane em treino, que não tem como pagar, a não ser realmente uma multa, uma advertência, e em último caso, como aconteceu com ele, aquela suspensão suspensa, que é uma suspensão com sursis. Ou seja, a suspensão suspensa do Villeneuve era em treino, a suspensão suspensa do Schumacher era em corrida, e agora vai a equipe Williams finalmente se preparando para a primeira troca de pneus. Villeneuve ou Frentzen? Villeneuve é o primeiro, Frentzen é o segundo. Melhor volta do Villeneuve, 1:40.3, do Irvine 1:39.9. A última 40.8 do Villeneuve, 40.5 do Irvine. O Irvine vai se recuperando em relação ao Villeneuve. Villeneuve é o primeiro, o Irvine é o terceiro. Mas a Williams agora finalmente prepara a sua troca. Aquela ultrapassagem do Panis em cima do Pedro Paulo, a gente pode dizer que é uma vingança do Panis em relação... É do Villeneuve, hein? É o Villeneuve que vai parar. Você viu ali, JVL, Jacques Villeneuve. É uma vingança do Panis em cima do Pedro Paulo pelas 30 voltas que brilhantemente o Pedro Paulo ficou à frente do Panis no último grande prêmio no circuito de Nürburgring na Alemanha. Agora o Panis veio com tudo, passou por fora e falou, agora é minha vez. E passou. Villeneuve vai para a sua parada. Com isso o Frentzen vai ser o primeiro. E Irvine vai ser o segundo. O Johnny Herbert vem em quarto e o Schumacher vem em quinto. O importante é ver agora. Olha, o Frentzen botou a roda na terra lá atrás. O importante é ver agora se o Villeneuve volta na frente do Schumacher ou se o Schumacher desce a reta e sai na frente do Villeneuve. Porque o Schumacher já fez a parada dele. Olha, deu uma fritada de pneu ali também. Esse já vai embora, não tem mais problema nenhum. Tá aí o Villeneuve. Frentzen é o primeiro, Irvine é o segundo. Villeneuve. O cronômetro japonês está completamente louco. Aí Villeneuve vem voltando. Cadê o Schumacher? Villeneuve vem voltando. Villeneuve vai saindo do box. Villeneuve bota o carro na pista. Schumacher sai do Villeneuve e faz a ultrapassagem. Villeneuve teve, isso é o que se pode dizer, de uma manobra arriscada e de uma manobra perigosa. Porque ele saiu do boxe e jogou o carro para o meio da pista. Jogou o carro na frente do Schumacher. Tá valendo tudo, meu amigo, no Grande Prêmio do Japão. O Villeneuve jogou o carro na frente do Schumacher. O Schumacher teve que travar e tirar. Se não é o Schumacher, vou lhe contar, hein? Podiam estar os dois num lago que tem depois da caixa de brita, no curvão ali no fim do retão. Aí o Schumacher logo atrás, o Villeneuve. O pega vai ser bom. Schumacher é o terceiro, o Villeneuve é o quarto. O primeiro é Frentzen, o segundo é Irvine. São essas coisas, Galvão, esse tipo de atitude que realmente irrita, do Villeneuve, que irrita a própria equipe Williams. Você se lembra no Grande Prêmio da Itália, quando eu ainda falei dessa irritação da Williams em função das 3 infrações cometidas pelo Villeneuve no ano, em que uma pessoa da Williams, que preferiu não dizer o nome, dizia que para o Villeneuve as regras valem. Olha o replay, olha aí como o Villeneuve saiu tomando todo aquele lado. Também não foi uma manobra tão arriscada essa do Schumacher, mas de qualquer forma, essa pessoa dizia que o Villeneuve acha que as regras são só para os outros. Ficou muito claro no replay que o Schumacher conseguiu tirar bem para a direita ali. Agora ficou claro que o Villeneuve não pode sair do box assim. Repare,
veja só como é que vai sair o carro do box ali. Olha como é que frente você vai sair. Olha por onde ele sai e vai buscar ali, tá certo. Olha, o Villeneuve já saiu abrindo direto na frente do Schumacher. Tá certo, também precisa saber se ele sabia se o Schumacher estava chegando ali ou não. É claro que não foi uma... Me deu a impressão agora na repetição, Reginaldo, que não foi uma coisa proposital dele jogar o carro em cima do Schumacher. Apenas ele saiu de forma perigosa. E lá vai o motor embora. Aí o Nakano. Repara ali que... Vamos ver se esse motor foi embora. Continua saindo fumaça mesmo. Pode ter jogado óleo na própria roda traseira, perdeu o ponto da freada, travou tudo e passou reto o Shinji Nakano. E o spoiler ficou danificado. Quem tem Globo tem tudo. Havaianas Top. Exija as legítimas. Você viu que ele já botou a roda na terra lá do outro lado? Aí como ele vinha com problema na traseira direita ali, já fritou o dianteiro, passou reto na chicane. E o motor foi mesmo? Não, nitidamente era o motor que jogou óleo na roda traseira ali. Ele quando buscou a freada, travou tudo o dianteiro. E essa aqui é a briga boa. Agora a TV japonesa vai ficar nas brigas boas porque os seus dois representantes estão fora da prova. Katayama e Nakano. Aí vem Schumacher, logo atrás dele o Villeneuve. Lentamente vai o Nakano jogando óleo na pista inteira. Aí seria o caso de parar o carro. Aí lentamente o Nakano. Enquanto o Schumacher e Villeneuve estão brigando ali. No que é a segunda posição. Porque o Frentzen parou. Voltou atrás dos dois. E o Irvine volta a ser o primeiro colocado. Ralf Schumacher está nos boxes. Olha, o Villeneuve e o Schumacher estão nesse momento na pista, exatamente onde o Nakano mais deixou óleo. Você vê o Irvine passando ali pelo Nakano e o Nakano vai dando a volta inteirinha, espalhando o óleo na pista para levar o carro para os boxes. Quem tem Globo tem tudo. All Day em 4 embalagens decoradas para colecionar. Irvine que é o primeiro colocado. Aí vai Irvine com 11 segundos, ponto 2 de vantagem para Schumacher. A vantagem de Frentzen para Hakkinen. Frentzen que é o quarto, Hakkinen é o quinto. 2 segundos a vantagem de Hans-Harald Frentzen. Aí Irvine é o primeiro, completando já 23 voltas no total de 53, restando 30 voltas para o final. Aí Irvine. E lá vem Schumacher em segundo, com Villeneuve em terceiro. O interessante é que este posicionamento, Reginaldo, neste exato momento, o Schumacher em segundo fazendo 6 pontos, o Villeneuve em terceiro fazendo 4 pontos, a diferença cairia para 7 pontos e em qualquer hipótese a decisão iria para o Grande Prêmio da Europa em Jerez e La Fronteira. Valendo os pontos do Villeneuve na prova, se a prova terminasse com os carros nesta posição. Aí eles iriam com o Villeneuve com 7 pontos de vantagem para Schumacher. Se, porventura, não vierem a valer os pontos do Villeneuve, o Schumacher em segundo, é claro que num determinado momento aí o Irvine vai tirar o pé, ele iria para a ponta, mas nessa posição, o Villeneuve iria apenas com 3 pontos de vantagem para Jerez e La Fronteira. E mesmo que o Schumacher venha a vencer, o Irvine depois tirando o pé, e não valendo os pontos do Villeneuve, o Schumacher iria apenas com 1 ponto de vantagem em cima do Villeneuve para a prova de Jerez e La Fronteira. Nessa posição de prova aí, valendo ou não valendo, com o tribunal de alçada, com o que seja, a decisão ficaria para a pista, a decisão ficaria esportivamente na corrida no circuito de Jerez e La Fronteira. O que seria altamente interessante para essa boa temporada de Fórmula 1 de 97. O que eu menos gostaria de ver seria o Villeneuve chegar à frente do Schumacher nessa prova, não por estar torcendo para o Schumacher contra o Villeneuve, mas o que eu digo é,
chegando à frente, teria que ser o campeão. Chegar à frente, esperar, tribunal de alçada, Place La Concorde em Paris, e conversa, tribunal, e Max Mosley, e Bernie Eccleston e não sei mais quem. Bonito é aí, ó, na pista, quando o Schumacher já vai se aproximando do Irvine. Lento, 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 lento o Irvine. Ele deixa o Schumacher passar e fica na frente do Villeneuve. É o chamado jogo de equipe. Jean Todt deu a ordem. Tira o pé, ele tirou. Schumacher passou, Jean Todt acelera de novo. Ele tome gás outra vez. Agora o Irvine vai segurar o Villeneuve para o Schumacher ir embora. Absolutamente evidente o jogo de equipe. Olha o Irvine. É válido, Galvão. Isso é válido, tá certo? E veja como o Irvine faz um traçado defensivo. Você viu ali no hairpin como ele fez um traçado defensivo. Agora cabe ao Villeneuve tentar a ultrapassagem. E será uma condução defensiva do Irvine. Ele vai nitidamente segurar ali, na medida do que seja honesto, do que seja legal, do que seja ético, ele vai segurar o Villeneuve. Mas foi uma atitude inteligente da Ferrari. O Irvine determinou um ritmo muito forte. O Irvine foi para a ponta depois da primeira troca de pneus. O Irvine tira o pé. Vem o Schumacher, ele faz a ultrapassagem e agora o Irvine vai cercar o Villeneuve. Vai funcionando por enquanto de forma perfeita e precisa o esquema da Ferrari. Agora eu repito, se terminasse assim... Alô, Galvão. Um instante, Reginaldo. Se terminasse assim, o Schumacher faria 10 pontos e o Villeneuve apenas 4. E a diferença cairia para 3 pontos, mesmo valendo os pontos do Villeneuve na prova, que é o que eu torço para acontecer, para que os dois possam decidir ou aí já no Japão, ou então na próxima corrida, e vai pintando uma decisão numa próxima corrida em Jerez de La Fronteira, porque agora o Schumacher vai abrir, hein? O Irvine determina um ritmo mais lento, veja, 2 e 3 a vantagem, perfeito o jogo de equipe da Ferrari, e o Schumacher vai abrir, Reginaldo. Galvão, a decisão do Jean Todt foi tomada no momento correto, porque é exatamente quando o Villeneuve começava a pressionar demais o Schumacher, que ele estava virando mais rápido que o Schumacher. Agora você vê a diferença, o Irvine virou 45,4, obrigando o Villeneuve, mesmo andando o que pode ali atrás, virando na casa de 42, enquanto o Schumacher vira 40 cravado. Quer dizer, a diferença já foi para mais de 3 segundos e vai aumentar a cada volta. Agora, isso é válido? É claro, é válido, é o jogo de equipe. Agora, evidentemente, os comissários vão ficar de olho em Irvine, que é o piloto que merece ser observado agora, porque ele, uma condução defensiva, tudo bem. Agora, o que ele não pode é fechar a porta ilicitamente, e até agora isso não aconteceu mesmo porque não houve um ataque realmente do Villeneuve, porque o Irvine tem condições de andar rápido. Vamos ver o que acontece daqui para frente, que é um momento muito importante da corrida. Da corrida e do campeonato, aquilo que eu dizia, dentro dos limites da legalidade, do que seja honesto e do que seja ético, e da esportividade. Aí sim, ele não pode ficar andando lento e trancando o Villeneuve. E jogando, fechar a porta é normal, é natural. Uma condução defensiva é natural, onde você não vai buscar tanto a tomada da curva, onde você faz um traçado mais defensivo. Olha só a fritada de pneu que deu o Berger para não passar ali da faixa branca para frente acima dos 120 km por hora. Veio que veio louco o Berger na entrada dos boxes. Aí a segunda parada de Berger. Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Villeneuve é o terceiro, Frentzen é o quarto, Mika Häkkinen é o quinto. Olha só a vantagem, tem todo o hairpin de vantagem. Aí o Irvine pode fazer esse hairpin devagar o quanto ele quiser. E ninguém pode determinar o que é normal, o que não é, o que é correto, o que não é. Ele vai ali por dentro, não vai dar para o Villeneuve passar por fora mesmo. Então ele ali dá uma diminuída no ritmo. E se o Villeneuve quer definir alguma coisa nessa corrida, tem que partir para o ataque agora, em cima do Ed Irvine. 4 décimos a vantagem de Irvine para Villeneuve. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Você viu aí como o Irvine freou antes,
Aí mudou o traçado na pista. O Villeneuve deixou para frear depois, vinha por dentro, teve que trazer para fora, porque o carro do Irvine ocupava o espaço ali dentro. E repare como o Frentzen já vem chegando e o Mika Häkkinen também. E com isso o Schumacher já vai abrindo 6 segundos. Você se lembra que agora há pouco era de 2.2? Já 6 segundos a vantagem de Schumacher para Irvine, que é o segundo. Eles viram exatamente uma diferença de 2 segundos por volta. O Schumacher fez 1,39,5, o Irvine 1,41,5, obrigando o Villeneuve a virar exatamente no 1,41,5. Volto a repetir, se a corrida acabasse agora, Schumacher com 68 pontos iria para 78. E Villeneuve com 77 pontos em terceiro iria para 81. A diferença entre os dois de 3 pontos. E a decisão, a grande decisão, ficando para Jerez de La Fronteira em mais 15 dias. E aí eu fico torcendo para que dê tudo certo nesse tal de tribunal de alçada, nessa reunião do tribunal da FIA, para que possam valer todos os pontos, para que tudo seja decidido na pista. Aí o Jean Todt, o homem que seguramente armou toda essa estratégia. E mais do que nunca, o Irvine está sendo o chamado piloto de prova aí do Schumacher. Ele testa o carro para o Schumacher, o Schumacher treina, prepara o carro para a classificação. Aí todo mundo diz assim, mas o Schumacher fez a pole position, o Irvine foi só o nono. É que enquanto o Schumacher trabalha o carro para tomada de tempo, o Irvine está trabalhando o carro para ele, para corrida, em condição de corrida. Aí você vai vendo o Schumacher, Irvine e Villeneuve lá atrás. Galvão, a gente chamou a atenção disso o tempo todo, exatamente na transmissão e nos treinos livres, porque o tempo todo foi assim, o Schumacher andando em décimo, sem a menor preocupação em disputar a pole position ali. O que ele fez foi fazer 2 tentativas apenas, e sequer tentou uma terceira vez para se colocar bem, conseguiu uma colocação na primeira fila, bastou isso, ele se satisfez com isso, e pronto, o resto do trabalho ficou com o Irvine. E o Irvine, além de ser o chamado piloto de teste ou piloto de prova para o Schumacher, vem sendo agora o companheiro que o Schumacher sonhou na vida. E aliás, o Schumacher deixou muito claro, ele disse, eu quero o Irvine do meu lado na Ferrari, quero que renove o contrato dele, porque é a posição mais cômoda do mundo. Ele é o primeiro piloto, ele é o segundo, ele é o terceiro, a 4ª posição está vaga, e só depois que vem o Irvine. Essa opinião do Schumacher, inclusive, é um grande empecilho para o Berger, que intencionava. Ele falou várias vezes, aliás, chegou a se comunicar muito com o pessoal da Ferrari, porque ele falou que o grande sonho dele, antes de encerrar a carreira, era voltar a pilotar para a Ferrari, e comenta-se muito isso. Só que com esse papel do Irvine e com o que o Schumacher, a vontade do Schumacher, que é realmente segurar o Irvine na equipe, aí fica muito difícil para o Berger. Aliás, o Irvine também é muito grato ao Schumacher, só pode ser mesmo. O Irvine tem uma coluna numa revista inglesa, e o que ele faz nessa coluna, ele usa toda semana essa coluna, no mínimo metade dela é para elogiar o Schumacher como piloto e como pessoa. Tá aí o Irvine segurando o Villeneuve, enquanto isso o Schumacher vai disparando na ponta, buscando 10 pontos, voltando à briga do campeonato com tribunal ou sem tribunal. Mas tem muita corrida ainda pela frente, eles vão ter que fazer todos os 3 uma segunda parada para a troca de pneus. Reginaldo Leme, dá aí uma passada na prova, número de voltas, os 6 primeiros e a posição dos brasileiros. Rubens Barrichello está fora. Você vê aí o Williams pronta para mais um pit stop, eles estão completando 30 voltas, Schumacher na frente virando 1,39,9, depois Irvine 7,2 atrás, em terceiro Villeneuve, quarto Frentzen, em quinto Häkkinen, em sexto Herbert, em sétimo Alesi, que nesse momento faz, você vê, a melhor volta da corrida, 1,39,381, oitavo é o Coulthard, nono Fisichella, décimo é o Panis, 11º Berger, 12º Hill, 13º Ralf Schumacher, 14º Pedro Paulo Diniz, 15º Tarso Marx, 16º Verstappen, 17º o Mika Salo. Aí eles vão pela volta de número 31, num total de 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. Quem tem Globo tem tudo. Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Sempre o Irvine com o Villeneuve logo atrás. Nesta segunda estreia, Por Amor, a nova novela das 8. E o Villeneuve vai pro box. Isso é importante, até porque ele
não vai ficar naquela posição ali engavetado pelo Irvine. Então veja só, nós vamos aí para 32 voltas, dentro daquela média de 16 mais 16, ele agora sim vai ter que fazer um long run. Ele vai ter que partir para 21 voltas com o seu segundo jogo, seu terceiro jogo de pneus. Por isso é que o reabastecimento é mais longo, olha só. 9, passa de 10, passa de 11, botaram o combustível. Aí vai o Villeneuve agora para uma corrida longa. Ele volta atrás da McLaren e ele vai para ter que mais de 20 voltas com o seu terceiro jogo de pneus. Mas qual é a vantagem? Ele antecipou, ele vai ter combustível para esse long run, a Ferrari vai parar agora e ele não está mais engavetado pelo Irvine. Ele não tem aquela posição de estar imediatamente atrás do Irvine. Vamos ver na parada do Irvine, na parada do Schumacher, como eles voltam na pista. Por enquanto, Schumacher é o primeiro, Irvine é o segundo, Frentzen é o terceiro, Herbert é o quarto, Alesi é o quinto e Mika Häkkinen é o sexto. Com 30 voltas completadas, o Villeneuve vai ter que partir para 23 voltas. Ele fez uma parada com... O Reginaldo deve ter anotado certinho, a primeira com 17, Reginaldo. Então, Galvão, a primeira foi exatamente aquela em que a televisão japonesa, como errou várias vezes, a do Villeneuve foi totalmente louca. Eles acusaram Não, o 3. tempo, não digo no tempo, não, digo o número da volta da parada do Villeneuve. Ah, perfeito. Ele parou na 20ª volta e depois agora parou na 30ª. Ou seja, isso deixa claro que ele antecipou essa segunda parada exatamente para se livrar do Irvine para poder andar mais rápido. Exatamente, porque ele parou na 20ª. O normal seria que ele poderia ir aí com 20, ia para a 40ª volta e depois teria um trecho curto com 13, ou podia fazer, dependendo do combustível que colocou, um trecho de 15 voltas parando na 35ª, para depois usar 18 voltas com o terceiro jogo de dos pneus. Ele antecipou a segunda parada para sair daquela posição que não ia lhe valer nada. A cada vez o Schumacher ia fugir mais. Então ele antecipou, só que agora vai ter que fazer 23 voltas. Dá para fazer com combustível? É claro que dá para fazer. O problema são os pneus, que vão estar muito desgastados no final da prova. Mas a Ferrari já vai também para uma segunda parada de um de seus dois pilotos. Schumacher é o primeiro. A atitude da Williams, quer dizer, a reação da Williams à manobra da Ferrari, desarma um pouco a estratégia da Ferrari, que até agora já deu muito certo, né? Agora vamos ver como é que a Ferrari reage. Vamos ver como é que eles vão voltar à pista, né? Porque Schumacher tem que parar e Irvine também tem que parar. Frentzen é o terceiro colocado. A quarta posição é de Mika Häkkinen. Aliás, do Johnny Herbert, porque o Häkkinen parou junto com o Villeneuve. O quinto é Alesi. Aí depois vem o Mika Häkkinen na sexta posição, já tendo feito a segunda parada. E o Villeneuve vem coladinho logo atrás dele. Olha só, você vê como é que a Ferrari vem entrando no box. Vamos para a parada importante agora. Essa é a importantíssima para a sequência da prova. Aí você vai vendo o Irvine, que é o segundo colocado. E vamos ver como é que ele vai voltar em relação ao Villeneuve. Isso é que é importante. Olha, o Villeneuve está lá se aproximando da chicane. Tem que esperar um pouco mais. 9 segundos de combustível para ir até o final da prova. O Irvine não pode se empolgar ali e passar dos 120. Ele vai voltar na frente do Villeneuve. Aí você vê o Herbert, vê o Alesi. Está lá atrás do Villeneuve. Ficou bem para trás porque antecipou a parada. Ficou mais tempo parado para colocar combustível. O Irvine volta bem cômodo à frente do Villeneuve. Schumacher é o primeiro, Frentzen é o segundo, Irvine é o terceiro, Herbert é o quarto, Alesi é o quinto, Häkkinen é o sexto e Villeneuve vem na sétima posição. Diga, Reginaldo. O Irvine gastou 8,9 no box na 32ª volta. Pode ser até que tenha que fazer mais uma parada. E o Villeneuve, aliás, o resultado do Irvine não interessa muito, né? Ele tinha que pôr mesmo um pouco a gasolina para ele sair na frente do Irvine. Essa foi a reação da Ferrari. E o Villeneuve gastou 13,4, que é para não voltar mais ao box. Lembrando ainda que para a Williams, o resultado do Frentzen vale de qualquer maneira. E esse resultado, a segunda colocação, daria para a Williams aqui já o título de construtores. Seria o 5º título em 6 anos, o 9º, né, que seria o recorde entre as equipes.
Aí vem Schumacher para sua parada de boxe. A posição do Irvine, Reginaldo, também vale, porque se nós pensarmos que os pontos do Villeneuve venham a ser validados, a posição do Irvine vale, se ele for segundo. Olha o Schumacher, vamos ver o tempo que ele gasta ali. 9 segundos colocando combustível. Chega no limite, hein? Aí até o final vai no limite. Mas eu dizia o seguinte, se o Schumacher vencer, o Irvine for segundo, o Villeneuve terceiro, o Villeneuve está marcando 4 pontos. Vamos partir sempre do princípio que os pontos vão ser considerados como válidos. Eu prefiro partir desse princípio. Pode ser até que não, a tendência é que não sejam, mas eu prefiro ficar com o resultado da pista. Se o Villeneuve for segundo, marca 6 pontos. Se ele for terceiro, marca 4 pontos. Então é importante o posicionamento do Irvine. Mas vamos ver o jogo de equipe da Ferrari. O mais importante para a Ferrari era, como disse o Reginaldo, o Irvine voltar à frente do Villeneuve ainda. E isso chegou a acontecer até com sobras. Schumacher é o segundo colocado, Frentzen é o primeiro. Na parada de Schumacher, Frentzen assumiu a primeira posição com 33 voltas completadas. No total de 53 no Grande Prêmio do Japão. Interessantíssimo Grande Prêmio do Japão. Boas brigas, algumas tentativas de ultrapassagem e um jogo de equipe da Ferrari que por si só vale pelo Grande Prêmio. Uma tática que por enquanto vem funcionando de forma precisa e perfeita. A tática da Ferrari. Nós vamos já chegando às 3 horas da madrugada, no horário brasileiro de verão, 3 horas e 1 minuto, 2 horas da tarde, 1 minuto, 2 horas da tarde de domingo, no Japão, neste Grande Prêmio de Suzuka. Quem tem Globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Aí o Frentzen passando a 313,3 no final da reta. Frentzen que é o primeiro com 34 voltas completadas, Schumacher é o segundo. A terceira posição é de Irvine, o quarto é Herbert, o quinto é Alesi, a sexta posição de Mika Häkkinen. São os 6 primeiros colocados depois de 34 voltas neste Grande Prêmio do Japão. Frentzen tem que parar já. Daqui a pouco ele tem que partir para a sua segunda parada para troca de pneus e reabastecimento. E aí Schumacher vai voltar à liderança da prova com o Irvine em segundo. Veja logo mais do Esporte Espetacular. Magic Johnson, o astro do basquete, fala de sua vida longe das quadras e dos planos para o futuro. O Esporte Espetacular começa às 9 da manhã. 6,7 a vantagem. E aí você vê do Irvine para o Herbert, do Herbert para o Alesi. 6,7 era a vantagem do Irvine para o Herbert. Do Schumacher para o Irvine, perdão. Diniz faz o seu segundo pit stop. Faz a sua segunda parada, Pedro Paulo Diniz. E o Frentzen segue firme na ponta. Vamos ver a hora que ele vai para o box. Passa reto. Vai para contornar a chicane. Vem para mais uma volta na primeira posição. Isso deixa muito claro como o Villeneuve parou e o Frentzen parou na volta seguinte. E as paradas tiveram mais ou menos o mesmo tempo no box, que o Villeneuve podia estar aí na pista ainda, com o seu segundo jogo de pneus. Eles alteraram, anteciparam a parada, exatamente para que ele fugisse do cerco do Irvine, quando o Irvine era o segundo e o Villeneuve era o terceiro colocado. Tanto que o Frentzen já chega aí a 35 voltas. O Frentzen parou na 21ª volta, vem aí com 14 voltas, 35, ainda tem lenha para queimar. Vai permanecer mais na pista aí o Frentzen. Com 12 segundos, ponto 2 de vantagem para Schumacher. Ele perde um pouco de tempo ali atrás da Erros para fazer a ultrapassagem. É o Diniz que em tinha cima do Pedro Paulo Diniz. Exatamente, ele tinha voltado do pit stop, aí teve que fazer as duas tomadas de curva normais ali, e depois ele levantou a mão e deu a passagem para o Frentzen. Aí o Coulthard, David Coulthard voltando à pista. Aí o Frentzen logo atrás dele, o Pedro Paulo Diniz. A Erros que não se deu bem no circuito de Suzuka, não teve um bom rendimento, nem de Damon Hill, nem de Pedro Paulo Diniz, nem nos treinos, tampouco por enquanto na prova. Nesta segunda estreia, Por Amor, a nova novela das 8. A melhor volta de Frentzen 39,3, do Schumacher 39,5, a última do Frentzen 39,3, do Schumacher 1,40,8. É grande aí a diferença entre os dois. Schumacher vem andando mais lento, tá com muito mais peso.
Botou combustível para tentar ir até o final da prova. E tá aí a Williams se aprontando para a parada de Frentzen. Ficando pronta a equipe Williams para a parada de Hans Harald Frentzen, que é o líder da prova, que completa agora 36 voltas. Aí passando o Frentzen, completando 36 voltas no total de 53. Quem tem Globo tem tudo. Havaianas Top. Exija as legítimas. 10,5, 10 segundos e meio a vantagem de Frentzen, que é o primeiro, para Schumacher, que é o segundo. Aí depois de 36 voltas, a classificação com Frentzen em primeiro, Schumacher em segundo, Irvine na terceira posição, Herbert é o quarto, Alesi é o quinto, Mika Häkkinen é o sexto colocado. Villeneuve ainda não aparece entre os 6 primeiros, vem na sétima posição. Agora é bom lembrar que esses que estão à frente vão ter que parar, né? O Villeneuve antecipou a sua segunda parada. Mas por enquanto, Reginaldo, parece que teoricamente ele não se deu tão bem assim. A não ser que Schumacher e Irvine tenham, olha só, lá vai o motor do Panis. Lá vai o motor do Olivier Panis. Aliás, o Mugen Honda, na prova de Nürburgring, os 2 carros de Prost tiveram seus motores estourados. E agora os 2 carros de novo neste grande prêmio de Suzuka. E na Áustria também. Aliás, na Áustria eles tiveram os motores estourados, porque o Panis chegou no grande prêmio de Nürburgring botando pressão ali em cima do Pedro Paulo Diniz. E aqui em Suzuka, Galvão, 3 motores nos treinos e 2 na corrida agora. Frentzen no pit stop. Quem deve ficar arrepiado quando vê isso é o Frentzen aí. Quem deve ficar arrepiado quando vê isso é o Ed Jordan, porque ele vai perder o motor Peugeot, que vai para a equipe do Prost, e vai ficar com o Mugen Honda do Prost. Quando ele vê estourar um atrás do outro assim, deve ficar arrepiado o Ed Jordan, o dono da equipe Jordan. Aí você vai vendo o Tarso Marques voltando, e o Frentzen voltando ali. Olha a briga bonita aí. A volta do Frentzen na frente ali do Irvine. Schumacher é o primeiro, Frentzen é o segundo, Irvine é o terceiro. Herbert foi para os boxes, Alesi vai ser o quinto, Mika Häkkinen em sexto. Abre a possibilidade do Villeneuve surgir. Mika Häkkinen vai pular para quinto, do Villeneuve surgir na sexta posição. Frentzen voltou na frente do Irvine e sustentou essa posição na frente do Irvine. Ele voltou imediatamente à frente do Irvine. Vamos ver agora qual vai ser o procedimento do Irvine. Se ele vai partir para cima do Frentzen ou se ele vai esperar ali o Villeneuve. Para a equipe Ferrari seria mais negócio até ele esperar ali o Villeneuve. Por quê? A essa altura o Schumacher é o primeiro, o Frentzen é o segundo, o Irvine o terceiro. Se eles conseguissem sustentar essas posições, o Villeneuve chegasse à quarta posição, é um ponto a menos. O Villeneuve marcaria 3 pontos. E os 10 marcados pelo Schumacher, a diferença entre eles cairia para 2 pontos apenas. A diferença agora de 9 pontos. Mesmo valendo os pontos do Villeneuve, sendo depois os pontos confirmados pelo Tribunal de Alçada da FIA, essa diferença cairia apenas para 2 pontos. Olha a repetição aí, como sai o Frentzen também ali. Olha como ele vai para cima do Irvine. Outra atitude perigosa e desnecessária também. Aí a repetição da TV japonesa, como ele foi de forma perigosa ali pra cima do Irvine. Quem manda em tudo é aquele que você vê ali, ó. É o Jean Todt, aquele é que manda na corrida. E dá a impressão que o Irvine até vai desistindo de combater o Frentzen. Vai ficar muito mais para esperar o Villeneuve. Tá muito mais ali para esperar o Villeneuve do que partir para cima do Frentzen. E cabe ao Frentzen partir para cima do Schumacher. Isso tudo a 15 voltas do final. 38 voltas completadas. Fica bonito o Grande Prêmio do Japão. Importante agora, Reginaldo, a gente ter o tempo de volta do Schumacher no final dessa volta aí. Vamos ver o tempo do Schumacher e o tempo do Frentzen, porque o Frentzen vai tentando uma aproximação. E o Irvine nitidamente vai ficando ali, ó. Ralf Schumacher está parado no seu pit stop, trocando os pneus e reabastecendo. 15 voltas para o final.
Aí o Schumacher mais novo voltando à pista. E fica a dúvida, será que o Irvine vai ter combustível para ir até o final? O mesmo acontecendo com o Schumacher, ou eles vão ter que partir para o chamado splash and go? Ou seja, chega, para, joga um pouquinho de combustível e vai embora. Sem troca de pneu, sem nada. Aquela parada de 3, 4 segundos. Olha a diferença, 8.5 do Schumacher para o Frentzen. No final da volta, o Reginaldo vai dar o tempo de volta do Schumacher e o tempo de volta do Frentzen. Os dois andam com pista limpa à frente, então dá para sentir exatamente a diferença. E o Irvine tá aí, ó. Não quer saber de ir atrás do Frentzen. Ele tá aí no retrovisor. Cadê o Villeneuve para segurar o Villeneuve? Volta mais rápida de Hans Harald Frentzen, 1:39.375. Lá vai o alemão para cima do alemão. O Frentzen para cima do Schumacher. Aí vai completando a volta. Reginaldo Leme, o tempo dos dois. O Schumacher virou 1:40.886, o Frentzen 1:39.375. Você viu a melhor volta da corrida. A diferença caiu para 7 segundos cravados. Quer dizer, o Frentzen passa a ser uma peça muito importante na corrida para o Williams e para a própria disputa do título Villeneuve e Schumacher. Andou 1,5 segundos mais rápido. O Frentzen nessa volta do que o Schumacher, que vai abrindo caminho ali. No hairpin, ele fez a ultrapassagem. Já já nós vamos chegar às 10 voltas finais. Lá vai o Schumi na ponta, era tudo que ele queria. Aí ele não quer saber se tem tribunal, se não tem tribunal, como é que fica. Ele vai de qualquer forma levando a decisão para o Grande Prêmio da Europa no circuito de Jerez de La Frontera daqui a 15 dias. E vai terminar bonita a Fórmula 1, mas vai sair lasca em Jerez de La Frontera. Aí vem o Frentzen que vai partir para cima do Schumacher. Vem com mais ação, dando a impressão de ter mais carro a essa altura, Hans Harald Frentzen. Só que chegar uma coisa, passar é outra, né? Principalmente se tratando de Schumacher. E a corrida vai ficar bonita que nós vamos ter uma briga entre uma Ferrari e uma Williams lá na primeira posição. Schumacher e Frentzen. E daqui a pouco vamos ter uma briga entre Irvine e Villeneuve pela terceira posição, que o Villeneuve vem chegando aí. Ele vem em quinto e vem chegando. Galvão, o Frentzen tira mais 2 segundos em relação ao Schumacher nessa volta. O Schumacher virou 41.273. O Frentzen 39.266. A diferença é de 5 cravados. O Frentzen é que está muito bem na parada aí. Porque o Villeneuve, é bom se lembrar que o Villeneuve trocou os pneus com 30 voltas. E botou muitos quilos de combustível. Então você pode estranhar, né? Botou muitos litros, mas a conta para eles é em quilos. Porque isso é que faz a diferença no rendimento do carro. Então ele botou mais quilos, mais peso no seu carro. E vai ter os pneus mais desgastados no final da prova. Aí Schumacher, vamos ver qual será o comportamento dele na aproximação de Hans Harald Frentzen. Quem tem Globo tem tudo. All Day em 4 embalagens decoradas para colecionar. E passa a ser importante também, Reginaldo, a gente jogar com a hipótese de uma vitória do Frentzen. Porque se o Frentzen vencer, faz 10 pontos. Não pelos pontos do Frentzen, mas porque o Schumacher em segundo faria 6 pontos. Nessa altura, o Irvine está em terceiro e o Villeneuve vem aí agora para assumir já a quarta posição. O Villeneuve, se chegar em quarto, ou seja, se o Frentzen conseguir ultrapassagem em cima do Schumacher e o Villeneuve não conseguir ultrapassagem em cima do Irvine, chegando na quarta posição, o Schumacher fazendo 6 pontos sendo o segundo, iria para 74 pontos. E o Villeneuve, 77 mais 4 para 81, a diferença seria de 7 pontos. A vantagem do Villeneuve para o circuito de Jerez de La Frontera. Ou então, de 3 pontos apenas. Se tirarem os pontos do Villeneuve, se ele for realmente punido no tribunal de alçada, o Schumacher fazendo 6 pontos, iria para 74, o Villeneuve permaneceria com 77, 3 pontos a vantagem de Villeneuve para a prova de Jerez de La Frontera. O importante, pelo menos, é que os dirigentes do automobilismo internacional tenham a atitude decente de providenciar que esse julgamento seja antes da prova de Jerez.
para que fique tudo muito claro, para que fique tudo muito limpo, para o mundo inteiro, para o torcedor, para aquele que gosta do automobilismo. Então que eles tenham pelo menos a atitude correta e decente de fazer o julgamento antes do Grande Prêmio da Espanha. Porque senão, meu amigo, fica tudo muito mandrake, fica tudo muito estranho. Esta é, Galvão, textualmente a declaração do Frank Williams por escrito ao comunicar à imprensa, ao comunicar aos próprios dirigentes do automobilismo, porque ele resolveu apelar da decisão e dizendo que qualquer que seja a decisão final agora do Tribunal de Apelação, que o que ele quer e que tudo isso seja julgado antes de Jerez de la Frontera. O Frank Williams foi muito explícito nisso. Muito importante o comportamento do Frentzen neste momento na corrida, porque primeiro dá o título de qualquer forma a Williams, se ele conseguir no mínimo um segundo lugar, mas se ele conseguir o primeiro, melhor ainda, a Williams já seria a campeã de construtores. E segundo, porque ele tira a possibilidade de uma vitória do Schumacher. Então, como os pontos, muito provavelmente, os pontos de Villeneuve devem ser eliminados, realmente, é a expectativa geral, pelo menos tradicionalmente é isso que acontece quando há um julgamento desse tipo. Então, a diferença seria no mínimo de 3 pontos favorável a Villeneuve, se o Schumacher conseguir um segundo lugar. Agora, sabendo disso, a Ferrari também mandou o Schumacher acelerar, né? Tanto que o Schumacher já vira agora abaixo de 40 também, vira na casa de 39, e a diferença que era de 5, ele recupera meio segundo, a diferença é de 5,5. E uma hipótese do Schumacher vencer, que por enquanto é a que está valendo, ele faria 10 pontos, o Villeneuve não fazendo nenhum. Para Jerez, quem passa a estar na frente é o Schumacher, um pontinho só, aliás, lembrando exatamente a situação do primeiro título dele, quando ele veio exatamente aqui para Suzuka, para disputar com o Damon Hill, tendo um ponto de vantagem naquele episódio que ele jogou o Damon Hill para fora da pista e acabou sendo campeão. Apenas o show, lembrando uma coisa, né? Mesmo que tudo isso aconteça, que o Schumacher vença a prova e que não sejam computados os pontos do Villeneuve. Agora, por exemplo, ele está em quinto marcando 2 pontos. E com isso ele teria um ponto de vantagem ainda, porque ele iria de 77 para 79, o Schumacher iria para 78, ele ainda teria um ponto de vantagem. Mas mesmo que ele entre um ponto atrás do Schumacher, como ele tem maior número de vitórias, caberia a ele apenas o trabalho de chegar à frente do Schumacher em Jerez de la Frontera, que é como ele seria campeão aqui, independente desse problema de tapetão e tribunal, é como ele seria campeão, chegando à frente do Schumacher. É que ele teria 2 provas para chegar uma na frente do Schumacher, e aí passaria apenas a ter uma prova só, mas a disputa de qualquer forma seria na pista, se repetindo em Jerez de la Frontera, a situação do Villeneuve bastar ele chegar à frente do Schumacher. A diferença é que o Schumacher passaria a ser campeão se os dois não marcassem pontos, se os dois quebrarem, se os dois se acharem pela pista e etc, passaria a ser essa grande vantagem do Schumacher. Mas de qualquer forma o campeonato vai ser decidido na pista. Vamos ver a atitude no tribunal, mas o importante, eu repito, é que essa decisão saia de qualquer forma antes do Grande Prêmio de Jerez de la Frontera. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Depois de 43 voltas estão fora da prova Olivier Panis, Shinji Nakano, Kyo Katayama, Rubens Barrichello e Ian Magnussen. Esses estão fora da prova. Vamos para as 10 voltas finais. Domingo de manhã também é do esporte na Globo, tem um esporte espetacular. Você vai curtir as principais provas do Troféu Brasil de Natação. Ao vivo de Belo Horizonte, Gustavo Borges, Fernando Scherer, o Xuxa, Luiz Lima e as grandes feras da natação brasileira. Esporte espetacular neste domingo, a partir das 9 da manhã. Schumacher é o primeiro, Frentzen é o segundo, 5 segundos é a vantagem. E depois que o Schumacher recebeu a ordem, dá a impressão que está tudo sob controle. Porque vinha tirando o Frentzen, vinha tirando, chegou a 5 segundos e meio e nas últimas 3 voltas caiu apenas de 5 segundos e meio para 5. Ele tirou apenas meio segundo, ele vinha tirando 1 segundo e meio, 2 segundos por volta. E nós estamos a 9 voltas do final. 5 segundos é a vantagem do Schumacher. Ele tem que segurar aí ele pode andar meio segundo mais lento que o Frentzen e depois segurar o Frentzen. O Frentzen vai com tudo para cima dele. E o Villeneuve não consegue sequer ser o 4º colocado para entrar na briga direta com o Irvine. A tática da Ferrari vai funcionando. Vamos ver se tem gasolina para ir até o final. Essa é a grande dúvida. Porque também se não tiver não valeu nada a tática toda. Porque entrar no boxe agora para o Splash and Go é sair da primeira posição para chegar em 4º, em 5º lugar.
Aí O Villeneuve vai vem no- na quinta posição. Ele vai num ritmo bem mais lento. Ele tem 15 segundos atrás do Irvine, ele está 14 segundos atrás do Hakkinen, que é o quarto colocado. Ele, é certeza, tem gasolina para ir até o fim, não é, Galvão? Exatamente. Agora também, essa coisa, é até bom que ele fique aí nesse quinto lugar, e se o Schumacher vencer a corrida, porque aí a decisão do tribunal também fica um pouco minimizada, né? Porque vamos dizer o seguinte, Schumacher vence, 68 vai a 78. Villeneuve faz 2 pontos, vai para 79, teria um ponto na frente. Agora, não valem os pontos do Villeneuve. O Schumacher é que passa a ter um ponto na frente. Então é questão de um ponto para um ou um ponto para outro. E a diferença passa a ser apenas caso eles não marquem pontos. Porque os dois pontuando, de qualquer forma, um ponto para lá, um ponto para cá, é uma questão do Schumacher chegar à frente do Villeneuve ou do Villeneuve à frente do Schumacher. Fica bonito de qualquer forma a disputa para o Grande Prêmio de Jerez de La Frontera. 8 voltas para o final. É um pouco uma situação assim de jogar pelo empate, né? Ou o Villeneuve joga pelo empate, ou o Schumacher joga pelo empate, ou a Williams joga pelo empate, ou a Ferrari joga pelo empate. É que a gente está vendo bastante essa situação curiosa de um jogo de equipes, que é uma coisa que é realmente rara na Fórmula 1. E se terminasse assim o show, nesse posicionamento, se o tribunal dá os pontos ao Villeneuve, ele entra em Jerez com um ponto à frente. Se o tribunal não dá os pontos a Villeneuve, o Schumacher entra em Jerez com um ponto à frente. Pelo menos a verdade das pistas diminui um pouco o efeito do regulamento e do julgamento que vai ser realizado antes do Grande Prêmio em Jerez de La Frontera. Schumacher, Frentzen, Irvine, Mika Hakkinen, Villeneuve e Alesi. Importante a diferença de Hakkinen para Villeneuve, Reginaldo Leme. A diferença é exatamente de 14,7. Quer dizer, o Villeneuve não tem a menor condição de, na pista, nessas 7 voltas e meia, ele tirar essa diferença. A sua posição na pista é a quinta colocação e daí ele não sai. 14 atrás do Mika Hakkinen, não do Irvine, do Hakkinen. 14 atrás do Hakkinen. E o Hakkinen está meio segundo atrás do Irvine, quer dizer, dá 14,5. Ou seja, não dá para ir buscar a quarta posição. Então, a história é essa. Se o Schumacher segurar, olha como ele vai. Ele permitiu 4 décimos de aproximação. Estamos a 7 voltas do final. Em 2 voltas, ele permitiu 4 décimos ao Frentzen. Temos 7 voltas para o final. Basta o Schumacher ter combustível para levar até o final, para conseguir mais uma vitória. E aí, vai depender do tribunal, para ver se ele entra um ponto à frente ou um ponto atrás do Villeneuve. Vai depender do tribunal Villeneuve, para ver se entra um ponto à frente ou um ponto atrás. Mas é questão de um ponto para lá, um ponto para cá, e os dois vão dividir realmente no Grande Prêmio de Jerez de La Frontera. Aí você vê a pressão. O pior é que o Alesi está pressionando o Villeneuve aí. Também agora pouco importa, né? Segundo, quinto ou sexto lugar também pouco importa. Aí é que eu estava Dá uma dizendo. impressão, né, Reginaldo, que o Villeneuve está um pouco desmotivado com toda essa confusão, porque o carro está bem, né? Como o Frentzen está mostrando ele, aparentemente não tem nenhum problema, embora seja tudo um pouquinho mais pesado, mais gasolina, mas não era de se esperar uma Williams estando aí em quinto lugar, ameaçado ficar para sexto. O problema, Ochoa, é que quando o Irvine fechou ali, ele antecipou demais a parada. Ele fez um trecho com 20 voltas, um trecho com 10 voltas e deixou um trecho de 23 voltas para o final. Agora não é mais o caso de estar mais pesado no final. O problema é que agora os pneus estão comprometidos, porque ele veio com excesso de peso a partir da 30ª volta, quando ele colocou todos aqueles quilos de combustível para poder levar o carro até a 53ª volta. Então o comprometimento dos pneus é maior. Ele deve ter um problema mais sério de pneus nessa altura do que todos aqueles que estão à sua frente. Aí a melhor passagem foi do Coulthard com 319. O Frentzen passou em 314 e agora passa em 313,5. Schumacher 4,4, permitiu 2 décimos agora para o Frentzen, restando 6 voltas para o final. Schumacher vai se encaminhando para a vitória. Agora, aquele pontinho ali do Villeneuve em relação a Alesi é importante. Por quê? Se ele for quinto e o tribunal der os pontos, ele está um ponto na frente. Se ele for sexto e o tribunal não lhe tirar o ponto, ele fica igual, empatado ao Schumacher, com o mesmo número de pontos. Aí que seria mais danado ainda para a última corrida. Michael Schumacher. Ele que venceu em Mônaco. Venceu no Canadá. Venceu na França. E venceu também na Bélgica. Vai tentando mais uma vitória no Grande Prêmio do Japão. Tarso Marques vai parando. Está parando na frente do boxe, 14º colocado.
Aí Tarso Marques fazendo aquilo que seria a sua melhor corrida nessa temporada, onde ele foi tão sacrificado pela falta de equipamento da equipe de Giancarlo Minardi. Schumacher segue firme na ponta. Cada segundo é importante nesta briga de Schumacher contra a aproximação de Hans-Harald Frentzen. O Villeneuve vem na 5ª posição. A tática da Ferrari funcionou de forma perfeita. Foi brilhante a tática da Ferrari no Grande Prêmio do Japão. Agora, para isso precisa o piloto cooperar. E tanto Schumacher quanto o Irvine fizeram o seu papel de forma brilhante. O Villeneuve também não fez uma má corrida, mas ficou ali encaixotado entre os dois. Primeiro sofreu a pressão do Schumacher, depois não teve como acompanhar o Irvine, que saiu num ritmo suicida. Depois o Irvine permitiu a ultrapassagem de Schumacher, ficou segurando o Villeneuve, obrigou o Villeneuve a alterar sua tática de corrida, a antecipar, a fazer uma parada prematura, em consequência comprometendo a sua estabilidade, tendo um desgaste maior de pneus com um carro mais pesado e para um long run, com um trecho bem longo de 23 voltas, numa prova de 53 voltas. 5 voltas para o final. Está fazendo o que pode, né? Virou 1:38.9, a melhor volta da corrida, a diferença é 4,1. Mas repare só, restando 5 voltas, nas últimas 4 voltas, ele tirou 9 décimos. Não chegou sequer a tirar 1 segundo nas últimas 4 voltas. E agora restam 5 voltas apenas para o final, e é de 4 segundos a vantagem do Schumacher. Eu diria que a essa altura, o Frentzen não tem mais como tirar na pista. Só se o Schumacher tiver algum problema, ou um erro dele, Schumacher, ou um problema mecânico, ou de faltar combustível. Aí a Tyrrell ficando fora da prova também. Mika Salo, que será o companheiro de Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz é o único brasileiro na prova. Qual é o posicionamento dele, Reginaldo? 13º colocado. E o Damon Hill, apenas para fazer uma comparação. Não tem a menor importância, porque ele estava atrás do Diniz. O Salo era o 16º. Schumacher vem para completar mais uma volta. Quando ele completar, nós teremos 4 voltas para o final. Vem descendo a reta Michael Schumacher, que volta a sonhar com o tricampeonato. Um campeonato de muitas alternativas. Villeneuve pintou como grande favorito no princípio do ano. Ponteou as primeiras provas do campeonato. Depois Schumacher tomou a liderança do campeonato. A 4 provas do final tinha 10 pontos de vantagem em cima de Villeneuve. Dava toda a pinta que marchava para ser o tricampeão do mundo. Em 2 corridas tudo isso se alterou, porque Villeneuve fez 20 pontos contra um só de Schumacher. E Villeneuve passou a ter 9 pontos de vantagem em relação a Schumacher a 2 provas do final. Tinha tudo para ser campeão neste Grande Prêmio do Japão. Veio o problema da suspensão, do recurso, vai a tribunal, mas com tribunal ou sem tribunal, agora terminando assim, e para mim é o que vale até que o tribunal se manifeste, o Schumacher vem caminhando para 78 pontos e o Villeneuve para 79. Isso é o que está valendo na pista. Ou seja, um campeonato de muitas alternativas e que vai ter um final emocionante, sem dúvida alguma, na última prova em Jerez de la Frontera. Schumacher vem se aproximando para completar a volta de número 50. Serão 3 voltas para o final. Ele leva uma pequena vantagem para Hans-Harald Frentzen, que vem tentando fazer o seu papel. Mas a vantagem ainda é de 4 segundos de Schumacher. Damon Hill está ali na frente do Schumacher. É a velha rivalidade dos últimos anos. Será que o Damon Hill vai abrir para o Schumacher passar? Vai. O Hill é um piloto consciente. Já é campeão do mundo e sabe o que significa um tráfego essa hora, 3 voltas de uma posição que pode valer um título mundial. Galvão, do lado do Tarso Marques aqui. Tarso, estava uma bela corrida até esse finalzinho. O que aconteceu? Bom, desde o começo da corrida o carro está com câmbio muito lento e travando as rodas em redução. Depois de 10 ou 15 voltas eu perdi a segunda marcha, estava no 6 segunda e agora foi piorando cada vez mais e acabou quebrando tudo. O começo pelo menos foi muito bom. O começo estava bom, fiz uma boa largada e podia ter sido até um pouco melhor se não tivesse problema de câmbio. Ok, Tarso Marques e Rubinho fora, só Pedro Paulo Diniz na prova. Aí você vai vendo 50 voltas completadas, 3 voltas para o final. É Damon Hill que está aí à frente de Schumacher. Nos últimos anos os dois brigavam assim, mas era por título mundial. Por 2 vezes deu Schumacher e depois no último ano deu Damon Hill. Será que o Hill sai da frente, facilita? Não foi agora não. Vai fazer o hairpin atrás do Damon Hill. Confesso que eu não esperava isso do Hill não. Esperava que ele abrisse aí, botasse o braço para cima e permitisse a ultrapassagem do Schumacher. Porque o Frentzen vem se aproximando. Aí o Schumacher é à frente o Hill. Por enquanto ainda não há possibilidade de ultrapassagem. O Frentzen vem chegando. E o Frentzen vem chegando.
não esperava isso do Rio, porque ele sabe o que é um tráfego. Olha como o Frentzen vem chegando. E o Rio não abre para o Schumacher. Schumacher não tem como arriscar ou não quer arriscar. Vai ficar dramático o final da prova, porque o Rio não sai da frente do Schumacher. Agora ele abre nada, fecha a porta em cima do Schumacher. São muitos anos de rivalidade. O Rio deve estar pensando, eu ia ser campeão do mundo, o Schumacher jogou o carro em cima de mim. E ele está aí na frente do Schumacher. Schumacher vai na força do motor agora para a ultrapassagem. Abre em cima do Rio, faz sinal para o Rio. Deve ter xingado uma geração inteira de Damon Hill ali. E o Frentzen vem chegando. 2 voltas para o final. Olha o Frentzen. O Rio não abriu e agora abre. Tira o pé escandalosamente para o Frentzen. Acontece de tudo no Grande Prêmio do Japão. Rio permaneceu uma volta inteira à frente do Schumacher. E tirou o pé que quase parou para o Frentzen passar. São 3 anos de rivalidade terrível entre Schumacher e Damon Hill. E o Schumacher tem mais. O Schumacher andou dando declarações terríveis contra o Damon Hill, dizendo que ele se vendeu muito mal para ser um campeão do mundo, dizendo que ele negociou mal, que ele não soube negociar fora da pista, como não soube conquistar os títulos na pista. O Schumacher tripudiou do Damon Hill nesse ano. O Hill ouviu tudo quietinho. E agora em uma volta arrumou essa encrenca aí pro Schumacher. E tem mais, Galvão. O Ralf Schumacher, irmão do Michael Schumacher, que está muito longe de fazer o que o irmão fez, mas é mais arrogante do que o irmão. O irmão, aliás, mudou muito, até hoje nem é tanto. Mas o Ralf também entrou na carona do irmão e andou criticando o Rio. E o Rio que vai ser seu companheiro no ano que vem, vai ser o companheiro do Ralf no ano que vem na Jordan. Mas ainda sobrou uma vantagem para Schumacher. Lá vem o Frentzen em cima dele. Vem Schumacher para completar mais uma volta. O carro do Mika Salo fica ali, ele passou reto na chicane. Aí vem Schumacher. Vem para a volta final. 52 completadas, 1 segundo e meio, vantagem para frente. Ele tira a sobreviseira. Ainda teve a frieza de, na chegada da curva, tirar a sobreviseira ali. Para poder enxergar melhor. Lá vem Schumacher. Frente não tem como se aproximar. A última volta, 1:40.4 de Schumacher, 1:40.9 de Frentzen. Depois que ultrapassou Damon Hill, a equipe Ferrari vai ali para receber Schumacher, esperando pela vitória. Aí Jean Todt, o homem que armou a estratégia que vem dando certo. Ele ainda vai botar 2 pilotos da Ferrari no pódio. Schumacher em primeiro, Frentzen é o segundo, Irvine, o outro piloto da Ferrari é o terceiro. Villeneuve é apenas o quinto. Vamos partir do princípio que vão valer os pontos de Villeneuve. Ele vai para 79 contra 78 de Schumacher. E a decisão vai para Jerez de la Frontera. E se o tribunal tirar os pontos de Villeneuve, serão 78 de Schumacher contra 77 de Villeneuve. De qualquer forma, é um para lá e um para cá. 1 ponto para Schumacher ou 1 ponto para Villeneuve. Assim será decidido o campeonato na última prova. Porque Schumacher vem aí chegando para a vitória. Linda corrida o Grande Prêmio do Japão. Cheio de alternativas, até a vingança do Damon Hill na antepenúltima volta da prova. Segurando ali o Michael Schumacher. Olha a vibração do spoiler dianteiro ali, como ele trabalha, como funciona. O downforce, ele trazendo a frente do carro para o chão. Só chicane. É só chicane. Depois a reta, a curva direita e depois a reta. Vem Schumacher, acelera, frente atrás dele. Lá vem o Schumi. Lá vem Schumacher, pondo fogo no campeonato. Lá vem Schumacher. Michael Schumacher vence o Grande Prêmio do Japão e vibra muito. Schumacher volta a sonhar com o tricampeonato. Schumacher em primeiro. Frentzen, linda corrida em segundo. Irvine vem chegar para a terceira posição, merece esse pódio. Foi importantíssimo na estratégia da Ferrari. E fez uma linda corrida. Irvine faz a festa, puxa o carro para a direita. Mika Häkkinen é o quarto. Irvine é o quinto e vibra Irvine. Porque ele sabe que vai ao pódio mais que isso. Ele sabe que foi fundamental na vitória de Michael Schumacher. Häkkinen é o quarto colocado. Vai chegando em quinto, Villeneuve. A sexta posição é de Alesi. São os 6 primeiros. E agora, fica aquela história. Villeneuve tem 79, Schumacher tem 78. Se o tribunal tirar os pontos, Schumacher terá 78 e Villeneuve 77, essa é a tendência.
Aí muito festejado o Jean Todt, o diretor esportivo da Ferrari. Ele armou toda essa estratégia e deu certo. Schumacher venceu e ainda Irvine foi pro pódio na terceira posição. Já voltamos. Quem tem Globo tem tudo. Guaraná Antártica Diet. Esse é o sabor Diet. Atenção para o top de 8 itens que só a Frost Free Electrolux tem. Cold Room. Infravermelho que preserva os alimentos. Congelamento rápido no freezer. Filtro que elimina odores. Freezer com lâmpada. Prateleiras transparentes de alta resistência. Regulagem de temperatura independente. Rodinhas para movimentação. Frost Free Electrolux, a melhor geladeira do país. Depois de vencer na Áustria, a Antártica acaba de ser eleita em Berlim a melhor cerveja estrangeira. Parabéns, Brasil! São os europeus descobrindo que a Antártica é uma das melhores cervejas do mundo e a melhor cerveja do Brasil. Não é fácil ser uma pessoa conhecida, sabia? A gente não pode dar uma pisada de bola, uma mancadinha de nada e o mundo cai em cima. Já pensou se eu me distraio, ao invés de comprar as novas Havaianas top, compro uma imitação? Tô perdida. No dia seguinte tá nos jornais. Tereza Collor usa imitação barata das novas Havaianas top. E eu tenho que tomar o maior cuidado, porque imprensa e imitação barata estão doidinhos para pegar a gente. Exílios legítimos. Todo dia a mesma coisa. Mamãe com fome. Bom dia, Papai coloca a mão na minha cabeça da gente. Todo dia tem Bob entrando. Fora, Bob! Fora! Bob saindo. Todo dia tem pãozinho com a mão dele. Tem o pai roubando pão de mim. Todo dia a mesma coisa. Que bom. Ser feliz faz bem, all day. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Olha o Irvine fazendo a festa aí, sendo aplaudido. Olha só o abraço do Schumacher no Irvine. O reconhecimento, o Schumacher diz ali, valeu, Irvine. Obrigado. Ele sabe que essa altura o Irvine foi importantíssimo nessa vitória. Uma imagem bonita e interessante. Vamos ver quando eles tirarem o capacete. O sorriso, olha aí. A vibração do Schumacher, o Irvine ao lado dele, toda a equipe Ferrari fazendo a festa. Um dia glorioso realmente para a Ferrari no Grande Prêmio de Suzuka no Japão. O sorriso aberto de Ed Irvine. E agora ele deve estar ali pensando, bom, acho que agora o Berger não me tira mais daqui, o Schumacher garante o meu emprego, mais alguns milhões de dólares na minha conta e mais uma temporada na Ferrari. Portanto, Schumacher em primeiro, Frentzen em segundo, Irvine em terceiro. Schumacher chega à sua 27ª vitória, a 5ª vitória no ano, o 8º pódio nessa temporada. Você vai vendo ali o Johnny Herbert, todos os pilotos deixando o parquinho fechado. O Frentzen vai para o pódio também. Aí está o Johnny Herbert, Reginaldo Leme, uma belíssima corrida, uma grande corrida, e prevê um final de arrepiar daqui a 15 dias. Uma corrida que a Fórmula 1 mereceu, vinha merecendo já há muito tempo, uma corrida que vem, a Fórmula 1 que vem crescendo bastante em termos de competitividade e que teve hoje o seu grande dia de sorte. Assim como a Ferrari teve um dia inesquecível na sua história, a Fórmula 1 certamente teve um grande dia de sorte, porque como você cansou de dizer, Galvão, durante a transmissão, essa colocação do Villeneuve, esse 5º lugar de Villeneuve, diminui a importância do julgamento, do que o Tribunal de Apelação da FIA vai decidir. O Schumacher e Villeneuve vão para a última corrida de qualquer forma, de uma forma decisiva, é ali que eles vão decidir. O Villeneuve um ponto à frente ou o Villeneuve um ponto atrás, dependendo do julgamento, mas o que importa é que a diferença é de apenas um ponto. Os dois pilotos que fizeram o melhor campeonato vão decidir o título na última corrida. Vamos esperar o pódio, aí a Ferrari fazendo a festa. Isso é que é importante, seja qual for a decisão,
é um ponto para lá ou um ponto para cá. É um ponto para Villeneuve ou um ponto para Schumacher. É um ponto para Schumacher ou um ponto para Villeneuve. Nós teremos 79 a 78 para Villeneuve, se os pontos dele forem confirmados. 78 a 77 para Schumacher, se os pontos forem confirmados. Mas jamais vi Schumacher vibrar assim no pódio. Tá remoçado, renovado na sua emoção aí. Schumacher, Frentzen e Irvine. 2 alemães e um irlandês. E vamos ao hino. Oitavo pódio para Michael Schumacher, sexto pódio para Hans-Harald Frentzen, quinto pódio para Ed Irvine. Foram frequentadores assíduos do pódio nesta temporada de 97. E aí nós vamos chegando ao final, mas ainda temos a execução do hino italiano para a Ferrari. Importante, Galvão, também a presença do Frentzen ali à direita do Schumacher no pódio. Ele que também é um frequentador assíduo, é a quinta vez consecutiva, né, nessas últimas 5 corridas, incluindo essa do Japão, que ele vai ao pódio. E essa colocação garante a Williams o título mundial de construtores, um recorde, aliás, na história, que é o seu 9º título, deixando a Ferrari com 8, McLaren e Lotus com 7. Aí o troféu para Schumacher, que faz sua festa. Frentzen vai receber o seu troféu de segundo colocado, já recebeu ali, com isso. Aí recebendo o Frentzen, com isso confirmando o título do Mundial de Construtores para Frank Williams. Para Williams mais uma vez, como acabou de dizer o Reginaldo Leme. Deixa eu corrigir aqui, né? É o 7º pódio do Frentzen, né? O 5º consecutivo, é o 7º no total. O 5º do Irvine e foram 8 do Schumacher. Jean Todt agora vai receber ali o troféu de equipe vencedora. O troféu entregue para o Jean Todt. E nós vamos para a festa do champanhe. Vamos para a festa do champanhe, para a festa da Ferrari. E as emoções ficam todas elas reservadas e garantidas para o Grande Prêmio da Europa em Jerez de la Frontera, na Espanha, daqui a 15 dias. Serão 2 finais de semana. Aí vamos à festa do champanhe. A grande decisão fica para a Espanha, para Jerez de la Frontera. De um lado, Schumacher, tentando o tricampeonato mundial, tentando ser um piloto Ferrari campeão do mundo, depois de 18 anos, depois de George Scheckter em 1979, lá vai muita história pela frente. De outro lado, Jacques Villeneuve, tentando o título que seu pai, o grande Gilles Villeneuve, não conseguiu. Uma corrida para arrepiar daqui a 15 dias o Grande Prêmio da Espanha. Schumacher ou Villeneuve? Faça aí sua aposta, a sua torcida para quem é. Daqui a 15 dias nós vamos conhecer o campeão mundial de 1997. Daqui a pouco voltamos em definitivo